Oi gente, eu sou a Rafaela Sabino e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês qual é a diferença de usar cola quente nos personalizados e a cola de silicone. No aniversário da minha filha, quando eu olhei, eu não tinha minha cola de silicone, eu acho que eu esqueci na casa da minha irmã, não sei que fim levou minha cola. E eu deixei pra fazer de um dia pro outro, né? Tipo assim, a festa era no sábado e eu comecei a fazer as coisas na sexta, de fato, na sexta de noite. Então não tinha nem onde eu comprar uma cola, né? Eu disse, vou fechar tudo com cola quente. Eu fechei, funcionou, deu bacana, só que se você olhar a caixinha de perto, na questão da emendazinha assim do papel da abinha, você vai perceber que tem diferença sim no acabamento. E é essa diferença que eu vou mostrar agora pra vocês aqui num vídeo. Quando eu tava fazendo a caixinha, eu mostrei, porque todas as caixinhas, tudo no aniversário eu colei com cola quente dessa vez, porque como eu disse, tava sem a cola de silicone. Mas aí você acompanha agora uns videozinhos de quando eu tava fazendo, o que era que eu tava achando. Porque não é fácil trabalhar com cola quente nesse sentido. Espero que dê certo com a cola quente. Também não vou colocar muito, tá? Tentando espalhar para não ficar alto. Cara, já endureceu. Colar colou, né? Mas fica um pouquinho alto. Mais que eu tenha tentado não deixar. Mas, né? Mas pelo menos fechou. Vamos colar agora o fundo aqui, ó. Pra poder a gente fechar aqui. E agora que eu gosto de colar o fundo aqui primeiro. E agora a gente vai ter que fazer assim, ó. Aqui. Vai. Pelo menos é rápido. A cola quente é boa de se trabalhar para você colar um laço, para você colar um acabamento, para você colar uma pérola, alguma coisa desse tipo. Coisas que você sabe que só vai com cola quente, que a cola quente é o ideal. Muita gente me pergunta qual é o tipo de cola correto para você usar nos seus personalizados. Gente, eu sou super viciada em usar cola de silicone, tá? Eu super indico a cola de silicone porque ela cola numa velocidade um pouco mais rápida do que a cola branca tradicional ou a cola branca de artesanato, mas ela não enruga o papel. E o problema da cola branca é que tem algumas colas brancas que acabam enrugando o papel. A cola de silicone, ela não deixa enrugar o papel e seca numa velocidade boa, tá? Já a cola quente, ela seca de imediato. Então, se você não colocar e fechar na mesma hora, talvez ela não feche mais. Ela já seque e você não consiga fechar a caixinha ou fazer o que você esteja querendo. Só que esse não é nenhum problema de secar antes de você fechar. O problema é que quando você vai aplicar, dependendo da sua pistola, não sai de forma regular. E caso você tente fazer de forma regular, o tempo que você passa para preencher, para fazer uma linhazinha reta, talvez já esteja secando no começo. Então, quando você vai fechar com a abazinha da caixinha, o que é que acontece? Você não tem tempo suficiente para alinhar o papel. Então, você tem que ser certeiro, você tem que fechar e ali ficar, porque não dá tempo de você mexer no papel, porque seca rápido, tá? Então, colou, já não tem como descolar mais, tá? Toda cola quente, quando ela seca, ela fica um bolinho, ela fica um relevo, né? Digamos assim. E esse relevo, quando você vê em caixa de personalizado, não dá um acabamento muito legal. Tá? O acabamento, para ficar bom, você tem que usar cola de artesanato ou cola de silicone, enfim. Porque se você usa a cola quente, vai ficar uma diferença entre um papel e outro. Porque vai ter sim, por mais que você tente fazer fininho a linhazinha com a cola, mas vai ter sim uma diferençazinha entre um papel e outro, né? Então vai ter uma brecha, então isso não dá um acabamento legal. E você sabe que personalizado, artesanato, produto manual, o acabamento conta muito. Então, vocês têm que usar uma cola que se adeque a cada produto que você esteja fazendo. No caso, se for papelaria personalizada, nesse caso de fechar a caixinha na montagem, a cola quente não é a mais indicada. A mais indicada, ao meu ver, é a de silicone, tá? Porque dá super certo com ela. E sem falar que ela é baratinha e rende muito. Então, sem comentários, né? Porque tem outras colas aí que você vê que são deste tamanhinho, que o valor é deste tamanhão e que faz a mesma função
da cola de silicone, tá? Então eu super indico a cola de silicone porque é baratinha e dá pra você usar tranquilamente, tá? Então eu vim aqui só tirar essa dúvida pra vocês, porque vocês me perguntam qual é a cola que você usa, qual é a cola que você usa, e eu sempre tô respondendo cola de silicone, mas nunca expliquei o porquê, tá? Então hoje eu tô explicando o porquê que eu escolhi a cola de silicone e espero que vocês tenham entendido, e essa é a minha opinião, se você não concordar comigo. Se você usar algum outro tipo de cola e quiser deixar aqui nos comentários para os outros coleguinhas aqui também verem qual é e testar, porque isso também vai de acordo com cada pessoa, tem gente que gosta de trabalhar mais com uma e mais com outra, tô dando minha humilde opinião. No meu caso, eu gosto mais da de silicone, tá? Embora que vocês podem usar aí a que vocês tiverem ou a que vocês quiserem, tá, gente? Então, essa aí é só apenas uma dica aí do que eu faço e do que eu gosto. Mas vocês aí fiquem livres pra usar a que vocês mais se identificarem, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!